Genshiken Volume 1, a 255ª HQ que eu estou lendo esse ano. Este aqui é um mangá no estilo Slice of Life, que mostra o cotidiano de um grupo, de aqueles grupos estudantis que tem nas universidades do Japão e também nas escolas, que é o Clube de Estudos da Cultura Pop Japonesa, que seria o próprio Genshiken. E ele vai mostrando, primeiro, o clube já está estabelecido, e ele vai explorando, a ideia dele inicialmente é explorando um pouco do mundo otaku e mostrar algumas dos costumes da cultura otaku em geral, através dos olhos, principalmente de dois personagens nesse primeiro volume. O Sasahara, que é um rapaz que sempre teve gosto por essas coisas otaku, mas é um tanto reprimido e ele tem esse interesse, mas não tem assim a prática de ir nos eventos, de comprar os quadrinhos eróticos, os doujinshi, e ele entra no clube bastante envergonhado, sem saber se aquela é a dele, mas ele aos poucos vai se enquadrando no lugar, se aceitando enquanto otaku, digamos assim, e se aprendendo cada vez mais sobre esse mundo dos otakus, junto do leitor. E também há a Kazukabe, que ela é a namorada de um dos personagens, o Kozaka, e o Kozaka é um cara bonito, o personagem é estabelecido como um cara bonito que chama a atenção das garotas, mas ele é completamente otaku, um nível otaku master, e ele é um cara assim, bem no mundo da lua, tanto que ele não chega a parecer otaku e consome as coisas de otaku sem nem se importar, sem nem ligar, e pra ele aquilo tudo é natural, bem diferente do Sasahara, embora ele tenha uma personalidade bem própria e distinta dos outros personagens que fazem parte do Genshiken. E a namorada dele, a Kazukabe, ela detesta o mundo otaku, detesta as coisas otaku, detesta os jogos eróticos, detesta os mangás hentai, detesta os eventos cheios de otaku fedido, suado, comprando coisa pornográfica, mas ela gosta bastante do Kozaka, desde quando eles eram pequenos, e depois de terem reencontrado ele na faculdade, eles começaram a namorar, finalmente, do lado dela, e agora ela costuma ir no Genshiken, mesmo que inicialmente deteste todo mundo, porque quer estar do lado do namorado, mas ela tem bastante dificuldade com essa toda coisa otaku, e ela é meio que, digamos, uma pessoa normal. O pessoal sempre fala nela como uma pessoa normal. E aí as questões de otaku e de... tanto uma pessoa normal se relacionando com um otaku bem otaku, que é o caso do Kozaka, quanto o Sasahara, que sempre teve gosto por isso, não está se embrenhando nesse mundo, são, digamos, os pontos de vista principais para estar começando a explorar a ideia do Genshiken, que é um slice of life, mostrando a vida dos personagens, mostrando as coisas que eles vão fazendo, eles em eventos, eles tendo dificuldades amorosas, no caso da Kazukabe, por exemplo, que tem as suas dificuldades em relação a namorar o Kozaka, e também o que eles querem fazer com o clube do Genshiken, porque é preciso ter certas atividades do clube para o clube ser considerado válido. Mas, na verdade, a maioria dos personagens só quer lá ficar conversando sobre animes, jogos e mangás e doujinshis, que, como eu falei, seriam obras, geralmente, na maioria das vezes, feitas por fãs, com conteúdo erótico de animes ou mangás consagrados. Por exemplo, Fullmetal Alchemist, e Death Note, todos esses mangás que tem por aí. E o mangá Genshiken vai explorando bastante o consumo disso, como isso é vendido, como isso é produzido, os eventos que tem só para venda disso, além de fazer, obviamente, várias piadas sobre o assunto, porque ele acaba tendo um teor de comédia bastante alto. Foi uma leitura simples e fácil, uma leitura assim divertidinha, mas eu não vi nada que me encantou tanto nesse mangá, não. Algumas coisas assim da cultura otaku eu não achei que ele se aprofunda tanto, ele fica mais na superfície, talvez para não entrar em muitos detalhes ou não chatear tanto, mas algumas coisas são interessantes, como por exemplo, alguns detalhes que falam sobre cosplay, sobre a questão dos eventos, das pessoas terem que chegar cedo e ficar na fila um tempão, e que a galera vai lá falar um pouco das sociedades dos doujinshi e das atividades de clube de faculdade, mas em geral é uma leitura bem levinha e eu diria até bobinha. Ela não tem fanservice dentro da própria história,
mas os personagens em si, eles consomem muita coisa erótica e com fanservice, embora essas coisas não sejam mostradas dentro do mangá, são mais comentadas mesmo. Quando tem alguma cena mais... aqui, por exemplo, esse tipo de cena aqui, mostrando peitos, pernas, calcinha e tudo mais, costumeiras em mangás, elas só aparecem como se fossem referência a outros mangás, que são doujinshis, né? Não são em mangás convencionais. Mas os próprios personagens da obra não chegam a passar por isso, embora elas estejam estejam sempre discutindo essas coisas. O que é uma forma que eu achei do autor, na verdade, Kiyoshimoto, eu acredito que seja um autor, não parei para olhar, admito. Uma forma que eu achei do autor trazer um pouco mais de realidade para o próprio mangá e de separar as coisas, separar o otaku daquilo que o otaku consome. Então isso cria um pouco de um efeito legal no mangá, que não fica parecendo que é uma... Fica parecendo uma história mais realista, uma história realmente de cotidiano, e não com essas fantasias doidas que tem em muitas histórias de mangá que são de fantasia e de histórias heróicas ou esse tipo de coisa. Ele é bem pé no chão em diversos aspectos, na verdade, e eu acho que ele trata os personagens de forma bem multifacetada, na verdade, porque apesar de os personagens terem os seus estereótipos, eles não são tão caricatos quanto poderiam ser. E, por exemplo, ele trata os personagens de forma bem diferente do que seria aquele otaku clássico, inclusive falando um pouco da sexualidade dos personagens, já que o Kozaka tem uma namorada e eles fazem sexo, e apesar do mangá não mostrar isso, fica claro, às vezes vai comentando um pouco da vida sexual deles, às vezes das frustrações da Kazukab, do namorado consumir material pornográfico de coisa de anime, de jogos eróticos. Então eu acho que é um mangá que tem algumas coisas interessantes e ele trata os personagens de forma justa e real, não tem tanto aquele estereótipo de não, otaku é tudo virgão, não consegue namorar, aquelas dificuldades com garotas que chega a ser que mostram em alguns mangás chega a ser ridículo, ele não tenta apelar para o ridículo. Embora tenha alguns personagens que tenham dificuldades com garotas, eles não chegam a ser a forma de besta que alguns mangás acabam tratando o assunto. Então eu acho que Genshiken tem seus méritos, mas nesse primeiro volume, como eu falei, apesar de ter sido uma leitura agradável, não me encheu os olhos. Mas eu vou estar lendo tudo aí e ver até onde eu vou, o que mais esse mangá tem para oferecer. Por enquanto é isso, e até o próximo volume. Eu sinto que eu não consegui falar muito bem desse Genshiken. Bem, talvez seja a própria dificuldade inerente de falar algo slice of life, de falar algo que tem bastante metalinguística, no caso é um mangá sobre otakus, falando sobre o mundo otaku, e é uma coisa normalmente consumida pelo otaku e fez bastante sucesso no Japão. Eu tenho que parar de falar sucesso. E fez, não, bastante sucesso não, sucesso moderado no Japão, ganhou um anime, chegando aqui pro Brasil. E no fim das contas, eu achei um bom mangá, só não acho o melhor do gênero. É uma leitura legal, uma leitura, como eu falei, ligeiramente bobinha, mas que eu achei bastante válida e que tem o potencial de ir melhorando conforme os volumes forem passando. Eu sinto que o mangá abordou muitas coisas nesse primeiro volume, a questão dos doujinshis, a questão dos jogos Zero G, a questão dos eventos, um pouco de cosplay, e eu fico na dúvida sobre como ele vai tratar as coisas no próximo volume. Abordou também jogos, os personagens falam bastante de jogo, então realmente fala bastante coisa da cultura pop japonesa, com bastante referências a jogos reais, a mangás reais, alguns como Final Fantasy é mencionado, Final Fantasy, jogos de luta como King of Fighters, a revista Shonen, personagens de jogos de luta, bairros do Japão que são frequentados por otakus e que tem consumo e venda desse tipo de cultura. E, cara, a JBC colocou
um glossário muito bom no final, um glossário extenso, só com coisas dessa que são retiradas da cultura otaku, do cotidiano otaku, dessa vida de tipo Yakihabara, Yashinjuku, e o evento do Comic Market, além de várias menções a vários personagens, a vários jogos e a vários mangás. Então, é aquele tipo, eu gostei, mas não achei excelente. Eu achei um mangá agradável e que consegue fazer o que veio fazer. Mas por enquanto já falei demais, já foram 10 minutos, eu queria só falar sobre só uns 3 minutos sobre Genshiken, então eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou voltar com, dessa vez, o mangá da Vertigo, Unfollow, e então eu vou continuar com o Genshiken nos próximos. Então é isso e até a próxima. Falou, o vídeo acaba aqui.